Tem razão, Mariana. Ele deve estar bem. Eu a levei à Santa Casa, onde foi examinada por um médico. Fez um raio-x e o médico chegou à conclusão de que ela tinha uma doença de nascença que se agravou por causa da vida que havia tido ultimamente. Dali para frente, ela tem se tratado. Pelo menos no momento, ela está lutando. Acredito que tudo agora, com a volta de Jaime, vá se restabelecer. Eu e Julieta acompanhamos com atenção tudo o que ela contava e sentimos muito pela dor porque aquela moça, quase uma menina, havia passado. Revoltado, perguntei: o que aconteceu com esse homem, Orlando? Carlota não sabe. O dia em que ela conseguiu fugir, ele não estava lá. Provavelmente, ele, ao chegar e ver que ela tinha fugido, se desesperou e, com medo, deve ter fugido também, mas isso não importa. O que importa é que ela está melhorando e que Jaime foi encontrado e, graças aos senhores, está bem. Estamos felizes por isso. Julieta, que até ali permaneceu calada, entregando os pacotes com roupas de Jaime que havia comprado, disse: embora vamos sentir muita falta dele, também estamos felizes por ver que essa moça que tanto sofreu finalmente está bem em paz. Eu quis vir para a cidade para comprar roupas para Jaime. Aqui estão, são dele e, se a senhora precisar de mais alguma coisa, basta nos procurar. Mariana pegou os pacotes e, com lágrimas, agradeceu. Obrigada, senhora. Carlota fugiu sem carregar coisa alguma. Por isso, Jaime não tem roupas. Como não tenho dinheiro para comprar, eu estava pensando em dar algumas roupas do meu filho, Cláudio, mas ele, além de ser maior, também não tem muitas. Como pode ver pela casa em que moramos, não somos ricos. Por isso, elas são muito bem-vindas. Bem, agora precisamos ir embora. A distância daqui até a fazenda é longa, mas não se esqueça de que, se precisar de qualquer coisa, pode nos procurar. Saímos para o quintal, onde Jaime continuava brincando com seu primo, Cláudio. Ao ver que estávamos saindo, correu e se abraçou em Julieta, que o abraçou também. Precisamos ir embora, Jaime, mas você, agora, está bem ao lado de sua mãe. Estou, sim, Dona Julieta. Minha mãe está muito doente, mas, quando ela ficar boa, a senhora deixa ela ir morar na fazenda. Assim eu posso ir naquela escola e brincar com todos aqueles amigos que conheci lá. Julieta olhou para mim, que respondi: claro que sim, Jaime. Ela e você serão bem-vindos, e garanto que Julieta vai ficar muito feliz em ter você por perto novamente. Nós o abraçamos e nos despedimos de Mariana, que nos levou até o portão. Durante o caminho de volta, nem eu nem Julieta tínhamos vontade de falar, apenas nos lembrávamos dos bons momentos que passamos ao lado de Jaime. Edith, que escutava com atenção tudo o que Margarete contava, emocionada, disse: que história, Margarete! Como pode existir uma pessoa tão ruim como esse Orlando e como uma mulher pode confiar tão cegamente em um homem? Enquanto o coronel contava a história, muitas vezes olhei para Jaime, Edith, que, durante todo o tempo e relembrando tudo aquilo, permaneceu, mesmo que sem chorar, com os olhos molhados. Quanto acreditar em um homem, quantas mulheres já não fizeram isso e ainda farão? Tem razão, Margarete. Acho que a mulher sempre foi e sempre será crédula quando se trata de amor. Você sabe o que aconteceu depois para que Jaime ficasse com o coronel? A mãe dele morreu e a tia deixou que ele fosse morar na fazenda. Calma, Edith. Tem muita história ainda. Essas mesmas perguntas que você me fez eu fiz ao coronel, e ele sorrindo respondeu: calma, Margarete, muita coisa ainda aconteceu depois desse dia. Gaspar ia todas as semanas para a cidade,
pois precisava comprar alimentos e tudo o que a fazenda precisasse. Aproveitava e ia, também, ao correio levar e pegar correspondência. Sempre que ia, visitava Jaime e a mãe na casa de Mariana e nos trazia notícias. 2 meses depois do dia em que entregamos Jaime para a mãe, Gaspar voltou trazendo na carroça tudo que havia ido comprar, como também Jaime e a mãe. Parou a carroça em frente à porta da casa e ajudou Carlota e o menino descerem. Eu e Julieta, ao ouvirmos o barulho da carroça, saímos e ficamos surpresos ao vê-los ali. Gaspar, após ajudá-los a descer, se voltou para nós. Jaime correu para nos abraçar, e Carlota se aproximou. Bom dia. Julieta, que estava radiante ao vê-los e abraçada a Jaime, sorriu. Bom dia, Dona Carlota. A senhora parece estar muito bem. Estou, sim. Graças a Deus, consegui sobreviver àquela crise. As gotas que o médico me deu e a tranquilidade que senti na casa da minha irmã ajudaram muito. Estou aqui para agradecer tudo o que fizeram pelo meu filho. Naquele dia em que o trouxeram, eu estava muito fraca e não conseguimos conversar. Meu marido já disse que não precisa agradecer. Ter Jaime aqui em casa foi uma bênção, mas entrem, por favor. Entramos e, assim que se sentaram em cadeiras que Julieta apontou, emocionada e abraçando Jaime, Julieta disse: Estou muito feliz em ver a senhora aqui bem de saúde. Querem beber uma limonada? Não é preciso, senhora, obrigada. Eu quero. Jaime disse. Está bem, vai até a cozinha, a Berta vai providenciar. O menino saiu correndo e voltou, logo depois, trazendo uma caneca de alumínio com a limonada nas mãos. Sentou-se e, olhando sério para mim, disse: Eu contei para minha mãe como fui feliz naqueles dias em que morei aqui e disse também que o Senhor havia me dito que, quando ela sarasse, poderia vir morar aqui. Foi verdade aquilo que o senhor falou? Eu, meio sem saber o que responder, olhei para a Julieta, que respondeu: Claro que foi, Jaime, e, se sua mãe quiser vir morar aqui na fazenda, serão muito bem-vindos. Os olhos dele, assim como os de Julieta, iluminaram-se. Rindo, ele saiu da cadeira e abraçou primeiro a mim e, depois, Julieta. Carlota, tentando evitar demonstrar a felicidade que sentia, sorrindo, disse: Como sabem, eu perdi tudo o que tinha. Minha irmã quer que fiquemos na sua casa, mas ela não tem condições. Meu cunhado trabalha na farmácia e o que ganha não é muito. Pensei que, se a senhora me desse um trabalho, eu poderia morar aqui. Faço qualquer coisa. Já disse que vou ficar muito feliz em ter vocês aqui em casa, e a única coisa que quero que faça é que cuide de Jaime e me deixe cuidar dele também. Carlota começou a rir. Esse trabalho vou fazer com muito carinho e felicidade. Foi assim que Jaime veio morar na fazenda. Julieta e Carlota se tornaram grandes amigas. A professora da escola rural ficou doente e teve de ir para a cidade, pois lá ela poderia se tratar. Carlota começou a dar aula no lugar dela. Ela não era professora, mas havia estudado e, além de gostar das crianças, fazia aquele trabalho com muito carinho, e as crianças adoravam. Carlota o tempo todo falava sobre aquele casal que havia visto quando estava muito mal e disse que eles sempre apareciam quando ela precisava. Eu não dava muita atenção ao que ela falava, mas algumas vezes ficava pensando sobre aquilo. Quando minha Julieta ficou doente, Carlota cuidou dela com muito carinho e atenção. No dia em que ela estava muito mal e o médico me disse que nada mais poderia ser feito, fiquei desesperado. Carlota se aproximou, colocou sua mão no meu ombro e disse: Não fique preocupado com Dona Julieta, coronel. O meu casal amigo está aqui e disseram que ela vai ficar muito bem. Que o tempo dela aqui na terra terminou e que ela vai ter de percorrer outro caminho,
Aquilo que ela falou me deixou espantado e nervoso. Olhei para o lado em que ela apontava, onde provavelmente o casal estaria, mas não vi coisa alguma, a não ser uma leve brisa que senti em meu rosto. Aquela brisa me fez muito bem. Naquele dia, após quase 2 anos doente, Julieta partiu. Senti uma dor imensa, mas, sempre que ficava assim, voltava a sentir aquela brisa que me deixava bem. Aos poucos, fui acreditando que aquele casal, realmente, existia. Jaime foi crescendo e começou a me ajudar na fazenda. Eu quis que ele fosse para a capital, para poder estudar, mas ele se recusou. Disse: "Não preciso ir embora. Posso comprar livros, estudar e continuar ajudando o senhor." Senti que ele não queria ir embora. Com o tempo fui aprendendo, e hoje cuida de tudo na fazenda. Compra, vende e cuida dos trabalhadores. Um dia, uma das mulheres entrou em trabalho de parto. Aquilo era comum, e uma delas era parteira e ajudava as outras a terem seus filhos, mas aquela foi diferente. A criança não nascia e a parteira chegou aqui assustada e muito nervosa. Eu não consigo ajudar a Marieta. A criança nasceu, mas ela está perdendo muito sangue, eu não consigo estancar. Precisa ser levada para a cidade e a um médico. Imediatamente, Jaime pegou a charrete e a levou junto com o marido. A charrete, por mais que Jaime fizesse para que fosse rápido, não andava muito. Quando chegou ao hospital, já era tarde, a mulher não resistiu e morreu. Quando voltou para a fazenda, ele estava arrasado. Não deu tempo de salvar a senhora, coronel. Por que não deu? Chegamos tarde demais. Onde está a criança que nasceu? Está bem, com o pai e a avó, mãe dele. Isso não pode continuar assim. Quando eu voltava da cidade com o marido da mulher, viemos conversando. Ele estava desesperado. Não acredito que Marieta morreu. Quando viemos da Itália para cá, pensamos que a nossa vida ia mudar e que a gente poderia ter uma vida melhor. Nunca imaginamos que uma coisa como essa poderia acontecer. Ficamos tão felizes quando ela engravidou. O que vou fazer da minha vida sem ela? Eu não soube o que responder, coronel. Estava me sentindo culpado. Como, culpado? Você fez tudo para que essa tragédia não acontecesse. Tentei, mas não consegui. Quantas tragédias como essa já aconteceram aqui na fazenda? Quantos trabalhadores se machucaram trabalhando na lavoura? Quantas mulheres perderam suas crianças ainda na gravidez? Quantas crianças já morreram ou ficaram doentes sem assistência médica? A morte faz parte da vida. Não existe coisa alguma que possamos fazer. Existe, coronel. Estive pensando e achei uma solução. Que solução? Poderemos construir uma casa que seria usada como um pronto-socorro para que, se houver um acidente ou acontecer o que aconteceu com Dona Marieta, possam ser atendidos por um médico aqui mesmo na fazenda. Que médico? Não temos médico aqui na fazenda. Não temos, mas poderemos ter. Basta que contratemos um que more aqui na fazenda ou venha 2 ou 3 vezes por semana. Onde vai encontrar um médico que queira passar sua vida aqui? Não sei, coronel. O senhor sabe que viajo muito, posso procurar e tenho quase certeza de que vou encontrar. Já imaginou quanto vai custar fazer tudo isso que pretende? Não, coronel, só sei que essas pessoas trabalham aqui e precisam de um mínimo de assistência. Elas já deram muito lucro ao senhor. Aliás, o senhor já tem dinheiro para que possa viver tranquilamente até o fim da sua vida. O dinheiro que gastamos não vai fazer falta alguma para o senhor, e os trabalhadores, sabendo que não precisam mais se preocupar com sua saúde e a das suas famílias, trabalharão com tranquilidade e com mais vontade.
Permita que eu faça isso, coronel. Edith, não pode imaginar como todos nós estávamos nos sentindo ao ouvir tudo o que havia se passado na fazenda e com Jaime. O coronel olhou para Jaime, que, assim como nós, prestava atenção e relembrava toda a sua vida. O coronel sorriu e continuou. Diante de todos os seus argumentos, não tive como negar. Realmente, eu tinha e tenho muito dinheiro, e o pouco que gastaria com aquilo não me faria falta. Falei. Está bem, Jaime, faça como quiser. Tem minha autorização. Obrigado, coronel. Vou agora mesmo conversar com os trabalhadores e ver se podem me ajudar a construir a casa. Muitos deles sabem como fazer, construíram suas casas. Temos muitas árvores que poderão ser cortadas. Saiu dali, conversou com os trabalhadores, que ficaram animados com aquela ideia e se prontificaram a ajudar. Cortaram árvores e com os troncos foram formando as paredes do pronto-socorro. Gaspar continuava indo, todas as semanas, para a cidade, só que, agora, além de comprar o necessário para a fazenda, comprava, também, alguma coisa que fosse preciso para a construção. Jaime continuava viajando e, por todas as cidades pelas quais passava, inclusive na capital, colocava anúncios nos jornais procurando um médico que se dispusesse a trabalhar na fazenda. Quando voltou de uma dessas viagens, como sempre fazia, veio conversar comigo, só que, desta vez, a conversa foi diferente. Antes de falar sobre as vendas e compras que fizera, disse sério. Fui visitar minha tia e ela me contou que um policial foi até sua casa para informar que Orlando foi assassinado, bêbado, em uma briga de bar. O policial disse que ele precisava ser enterrado e, como todos sabiam que era casado com minha mãe, queriam saber onde ela estava para providenciar o enterro. O que está me dizendo, Jaime? Aquele bandido covarde morreu? A justiça de Deus não falha. Também pensei isso, coronel. Ele nos fez sofrer tanto e, da maneira como vivia, seu fim só poderia ser esse. Quando isso aconteceu? Faz 15 dias. Então, ele já foi enterrado. Sua tia pagou o enterro? Não. Ela disse ao policial que ele havia abandonado minha mãe há muito tempo e que não sabia onde minha mãe estava. Disse que não tinha dinheiro para o enterro, portanto, que fosse enterrado como indigente. Foi a coisa mais certa que ela tinha de fazer. Finalmente, sua mãe está livre daquele monstro. Também fiquei aliviado, coronel. Vai contar à sua mãe? O que vai me contar, Jaime? Olhamos para a porta, onde Carlota estava parada. Jaime foi ao encontro dela e contou o que havia acontecido. Quando terminou de falar, Carlota respirou fundo. Que Deus cuide de sua alma. Nunca mais falamos sobre o acontecido e continuamos a nossa vida. A casa ficou pronta e foi pintada por dentro e por fora com óleo e cal, para que, além de ficar bonita, ficasse protegida contra alguns insetos que poderiam existir ou surgir nas madeiras. Em uma das salas, os trabalhadores fizeram uma mesa e cadeiras para que o médico pudesse atender as pessoas. Na outra foi colocada outra mesa, mas com o comprimento que pudesse caber um adulto deitado e onde o médico cuidaria dos ferimentos causados por acidentes ou de uma mulher quando estivesse em trabalho de parto. Jaime pensou em tudo. Ao lado da casa, mandou construir uma pequena casa com quarto, sala, cozinha e banheiro, que serviria para que o médico morasse. Em uma das suas viagens à capital, trouxe ferramentas para que o médico as usasse. Trouxe, também, remédios e tecido para que fossem feitos lençóis e fronhas para serem usados no pronto-socorro. Estava tudo pronto, só faltava o mais importante, o médico, que até agora Jaime não havia encontrado, embora tivesse, por todas as cidades pelas quais passou, conversado com as pessoas e colocado anúncios nos jornais.
Mesmo assim, o pronto-socorro serviu para socorrer algum trabalhador que se machucasse. Carlota, embora não fosse enfermeira, cuidava muito bem de todos. Em uma manhã, um pouco antes do almoço, mais ou menos uns 6 meses depois que o pronto-socorro havia ficado pronto, eu e Jaime estávamos no escritório conversando, quando ouvimos o som de um carroceiro parando em frente à porta principal. Curiosos, saímos, e da carroça de aluguel desceu um senhor que, sorrindo, perguntou: "É aqui que estão precisando de um médico?" Eu fiquei parado olhando para ele, que sorria. Ele era um senhor levemente grisalho, mas de boa aparência. Ao vê-lo, Jaime se animou. "É aqui mesmo. Pode dispensar o carroceiro e entre, por favor." Ele se voltou para o carreteiro e deu um dinheiro a ele, falando: "Obrigado por me ter trazido até aqui." O carroceiro sorriu e fez com que o cavalo andasse. Depois que ele foi embora, Jaime correu para abrir a porta. Eu, colocando um ar sério de patrão, entrei na frente e fomos para o escritório. Sentei-me em uma cadeira que estava ao lado da minha escrivaninha. Jaime e o médico sentaram-se na minha frente. Eu, olhando sério para o médico, perguntei: "O senhor é médico, mesmo?" "Como é o seu nome?" "Sou médico, sim. Meu nome é Carlos. Trabalhei, por muito tempo, na emergência da Santa Casa, onde aprendi muito mais do que na faculdade. Depois, resolvi, com minha esposa, que o melhor seria eu ter meu próprio consultório, pois assim poderia ficar mais tempo com ela e com meu filho, que ainda era criança. Hoje, ele tem 25 anos. Foi passar férias em Londres, conheceu uma inglesa, se casou e ficou por lá. Tem um casal de netos, que são pequenos. O menino com 4 e a menina com 2 anos. Montei meu consultório na sala de frente da minha casa. A casa era grande, e eu e minha esposa, agora sozinhos, não precisávamos morar em uma casa tão grande. Com o consultório ali, estávamos sempre juntos. Ela me ajudava como enfermeira, sempre que eu precisasse. Tudo caminhava bem. Estávamos planejando uma viagem para Londres, onde conheceríamos nossa nora e netos. Quando faltava um mês para a viagem, ela ficou doente, com uma doença que ainda não tem cura. Fiz tudo ao meu alcance para salvá-la, mas foi em vão. Faz 6 meses que ela morreu. Sem ela, fui ficando muito triste. Afastei-me de meus amigos e me sentia muito só. Não conseguia mais atender meus pacientes, me sentia culpado por não tê-la salvado. Estava assim até semana passada, quando ouvi o menino que entrega jornais gritando na rua. Eu me lembrei de que, todos os domingos, ele deixava o jornal na minha porta. Saí, peguei o jornal e voltei para o meu quarto, onde, desde que Maria morreu, eu ficava por horas, quase sempre dormindo. Mesmo sendo médico, não percebi que estava em uma profunda depressão. Recostei-me na cama sobre um travesseiro e comecei a folhear as páginas do jornal, sem prestar muita atenção no que lia. Meus olhos pararam sobre um anúncio que dizia estarem procurando um médico para trabalhar em uma fazenda. Fiquei olhando aquele anúncio e pensando: talvez morando em uma fazenda, junto à natureza, eu possa me reencontrar. Lá, provavelmente, vou cuidar de pacientes simples e que dificilmente conseguem se consultar com um médico. Anotei o endereço e cá estou. Eu e Jaime ficamos calados e impressionados com o que ele contou. Ele tirou de uma pasta de couro que carregava alguns papéis e colocou-os sobre a mesa. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Aqui estão meus documentos. Fiz um sinal para que Jaime olhasse os documentos. Depois de olhar todos, voltou os olhos para mim, dizendo: está tudo certo, coronel, ele é mesmo médico. Sendo assim, está contratado.
Jaime, cuide de mostrar a fazenda para o Dr. Carlos. Mostre, também, o pronto-socorro e a casa onde ele vai morar, embora, com essas roupas que está usando, jamais eu poderia pensar que o senhor fosse um médico. O médico, sorrindo, perguntou. Por que está dizendo isso, coronel? O senhor não se veste como um médico. Está usando roupas normais. Ele começou a rir. Roupas normais. Estou usando roupas que sempre uso. Sempre achei que um médico não precisava se vestir como se fosse um urubu, sempre com ternos pretos ou escuros e gravata. Gosto de andar simples e o mais livre possível. Odeio gravatas e paletós, mas posso garantir ao senhor que essas roupas não me impedem de bem assistir meus clientes. O coronel olhou para nós, Edith, que continuávamos prestando atenção no que ele contava. E, rindo, disse. Confesso que me senti envergonhado por aquela observação. Realmente, a roupa não deveria dizer coisa alguma em relação às pessoas, mas a sociedade é cheia de preconceito. Jaime saiu com ele e eu fui para a cozinha, peguei uma caneca de alumínio com água e me sentei em uma cadeira que estava junto à mesa, pensando. Quando Julieta morreu, só não fiquei como ele, em depressão, porque tive ao meu lado Jaime e Carlota e, não sei muito bem, mas acho que também aquele casal de Carlota. Eu sempre me sentia muito bem quando pensava neles. Ao me lembrar do casal, vocês podem não acreditar, mas juro que sentia aquela brisa minha conhecida. Sorri e voltei ao escritório para examinar papéis relativos à fazenda. Jaime e o Dr. Carlos voltaram. O médico estava entusiasmado. Jaime me mostrou tudo, coronel, e fiquei impressionado. Não falta coisa alguma e os seus trabalhadores, daqui para frente, terão um médico que tudo fará para que sejam, na medida do possível, bem atendidos. Foi assim que o Dr. Carlos começou a trabalhar aqui na fazenda. Carlota, que já atendia os trabalhadores, cuidando de seus ferimentos causados durante o trabalho, continuou ajudando o doutor. Tudo continuou como sempre. Jaime e eu cuidando da fazenda. Carlota e o Dr. Carlos cuidando dos casos médicos que apareciam. O doutor deu aulas às mães para que cuidassem da alimentação e de higiene das crianças. Ele pediu a Jaime que, em uma de suas viagens, trouxesse algumas vitaminas e gotas para dor e febre. Os trabalhadores gostaram de tudo aquilo e, naquele ano, a produção cresceu de uma maneira que eu não imaginava. Muitas crianças nasceram e alguns que ficaram doentes ou sofreram algum ferimento foram prontamente atendidos pelo doutor e por Carlota. Jaime e a mãe continuavam morando aqui em casa, e o médico, na casa perto do pronto-socorro. Em uma manhã, o médico veio aqui em casa. Eu, Jaime e Carlota estávamos tomando café. Ele quase nunca vinha em casa, a não ser que houvesse algum problema. Como tudo estava correndo bem na fazenda, assim que o vi, fiquei preocupado e pensei. Será que veio para dizer que vai embora? Como sempre, Jaime estava ali para tomar as decisões. Bom dia, doutor, e seja bem-vindo. Sente-se e tome café ao nosso lado. Ele se sentou e colocou o café em uma xícara que estava à sua frente. Enquanto tomávamos café, ele ficou falando. Ele é muito falante, o coronel disse, rindo. Quando terminamos de tomar café, ele falou. Agora que já terminamos, vou dizer qual foi o motivo de eu ter vindo até aqui. O meu trabalho, aqui na fazenda, me fez muito bem. Quando cheguei, trazia no meu peito muita dor e desesperança, mas, morando e trabalhando aqui, aos poucos fui deixando esses sentimentos para trás. Tudo mudou em minha vida, e hoje estou bem feliz. Mudou tanto, que estou aqui para pedir a mão de Carlota em casamento. Eu e Jaime nos olhamos e ficamos calados, sem entender o que estava acontecendo e sem saber o que responder.
Olhamos para Carlota, que olhou para Jaime. Jaime, eu e Carlos fomos, aos poucos, nos conhecendo e, sem que percebêssemos, algo começou a existir entre nós. Sei que, depois de Orlando, eu disse a você que nunca mais me casaria ou me interessaria por homem algum, mas com Carlos é diferente. Ele é um bom homem e sei que me fará feliz, mas o nosso casamento só vai acontecer se você aceitar. Jaime imediatamente olhou para mim, que dei com os ombros, dizendo que não sabia o que fazer. Ele voltou os olhos para a mãe e para Carlos. Não se preocupe comigo, mamãe. Eu, também, aos poucos, fui conhecendo e gostando de Carlos, e sei que ele a fará feliz. Nada tenho contra. Aceito o pedido, Carlos, e só desejo que sejam felizes. Carlota olhou para mim. O que o senhor diz, coronel? Eu, ainda perplexo com tudo o que estava acontecendo, só pude responder. Para ser sincero, fui tomado de surpresa, mas só posso dizer que, quando você e Jaime chegaram aqui, iluminaram a nossa vida, e Julieta imediatamente se apaixonou pelos dois. Por isso, a única coisa que posso fazer é abençoar esse casamento e desejar que sejam felizes. Obrigada, coronel. Tenho certeza de que seremos felizes e que vamos continuar trabalhando, juntos, para cuidar de todos os trabalhadores e de suas famílias. Eu, rindo, disse. Carlos, assim que você chegou aqui, pensei que tinha vindo para dizer que estava indo embora. Nem pensar, coronel. Aqui eu reencontrei a minha felicidade e vou ficar até o fim da minha vida. Também falou ele rindo. O casamento foi realizado com muita festa. O padre Jorge lá da igreja matriz e o juiz vieram até aqui e realizaram o casamento. Os trabalhadores providenciaram o altar. As mulheres o enfeitaram com flores do campo. Confesso que ficou muito bonito. Os trabalhadores fizeram questão de providenciar a comida, a música e a dança. Fazia muito tempo que eu não me divertia tanto. Carlota e Carlos foram morar juntos na casa do pronto-socorro. Eu queria que viessem morar aqui, mas eles preferiram morar na casa ao lado do pronto-socorro e estão lá até hoje. Edith, que estava recostada em uma almofada, ao ouvir aquilo, sentou-se totalmente na cama e, curiosa, perguntou. Eles continuavam a morar lá, Margarete. Por que não foram ao almoço? A mãe de Jaime não aprovava o casamento de vocês? Eu também fiquei perplexa, Edith, e fiz essa mesma pergunta ao coronel, que, rindo, respondeu. Claro que ela aprova o casamento de vocês, e só não vieram porque, hoje pela manhã, uma senhora entrou em trabalho de parto, e eles, como sempre fazem, estão ao lado dela. Disseram que assim que a criança nascer virão até aqui para conhecer você, Margarete, e seus pais. Eu respirei fundo, Edith. Também estava preocupada. Depois de conhecer a história de Carlota, queria muito conhecê-la. Meia hora depois, Carlos e Carlota chegaram. Confesso que fiquei emocionado em conhecer aquela mulher corajosa e forte. Ela, assim que me viu, abraçando-me, disse. Tenho muito prazer em conhecer você, Margarete. Jaime tem me falado muito sobre você e quanto é maravilhosa. Espero que faça meu filho feliz. Ele merece, pode ter certeza disso. Sei disso e farei tudo o que estiver ao meu alcance para que isso aconteça. Você não me disse que o abandonou, Margarete. Como pôde deixar um homem como esse? Essa é outra história, Edith. Se tiver paciência e estiver disposta, posso contar. Claro que estou disposta, Margarete, não conseguiria dormir sem saber o motivo de você ter abandonado um homem tão honesto e bom. Está bem, mas, antes de continuar, pois falei por muito tempo e estou com a garganta seca, vamos até a cozinha.
Vou preparar um chá para que possamos tomar. Você quer? Quero, Sim. Vamos. Saíram do quarto e se dirigiram até a cozinha. Quer apoiar o canal? Seja membro. Deixe o seu gostei, compartilhe, e se inscreva. A gratidão é o caminho da evolução. Capítulo 5. O casamento de Margaret. Já na cozinha, Margaret pegou um bule que já estava com água fervendo ao lado das brasas sobre o fogão de lenha. Colocou-a em 2 xícaras de porcelana, com algumas ervas que sempre estavam sobre a mesa e uma jarra também de porcelana. Começaram a tomar o chá e, lentamente, Margaret continuou a contar sua história. Durante o resto da tarde, ficamos discutindo sobre o casamento, onde seria, em que data e onde iríamos morar. No final, tudo foi resolvido. O casamento seria na fazenda, como havia sido de Carlota e Carlos. O coronel se encarregaria de, com a ajuda dos trabalhadores, providenciar a festa. O juiz e o padre seriam convidados a comparecer, o que, com certeza, aceitariam. Quando chegou a hora de decidirmos onde iríamos morar, o coronel falou: Acho que o melhor seria que morassem aqui na minha casa. Sabe, Margaret, Jaime viaja muito, e acredito que morando em outra casa aqui na fazenda você, nesse tempo, poderia se sentir muito sozinha. Depois de discutirmos sobre o assunto, meus pais e Jaime acharam que seria o melhor. Eu não me convenci, mas fui vencida por todos eles. Como foi planejado, o casamento foi realizado na fazenda. Muitas pessoas foram convidadas e eu estava vivendo um sonho. Para mim, tudo era lindo e eu tinha certeza de que seria feliz ao lado de Jaime, pois, assim como você, Edith, eu também o achava e ainda acho um ótimo homem. Quando a festa terminou e começou a vida real, confesso que no começo foi tudo muito bem. Não tive problema algum em morar na casa do coronel, pois eu era a dona e servida, com muito carinho, pelas criadas. Jaime, Carlota e o coronel tudo faziam para que eu me sentisse bem, e me senti. Sempre que Jaime viajava eu ia junto. Por isso, eu, que nunca havia saído da minha cidade, conheci muitos lugares. Na capital, vi um carro que não precisa de cavalos para andar. Jaime me contou que nele existe um motor. Disse, também, que ele foi importado e que não havia muitos, mas que, em breve, deveriam chegar mais. Fiquei encantada quando vi. Tudo caminhava bem, até eu engravidar e o meu filho nascer. Você tem um filho? Tenho, sim. Está com 4 anos. Carlota, Jaime e o coronel cuidam dele. Quando os abandonei, ele ia fazer 1 ano. Edith ficou nervosa. Como pude fazer isso, Margaret? Por favor, não me julgue. Sei que o que vou contar agora vai fazê-la sentir até muito ódio de mim, mas aconteceu. Agora que terminamos de tomar o chá, o que acha de voltarmos para o quarto? Lá é mais confortável. O que você acha? Acho muito bom, porque esta cadeira está muito dura. Levantaram-se e voltaram para o quarto. Assim que entraram e se acomodaram, Margaret continuou a contar sua história. Eu queria ser feliz e achava que seria ao lado de Jaime, por algum tempo, eu fui. Como assim, Margaret? Por que deixou de ser feliz? Quando engravidei e não pude mais viajar, e depois que Luizinho nasceu, me senti aprisionada. Eu tentava encontrar aquele amor maternal que todos falavam, mas não encontrava. Eu não amava aquela criança, e, para mim, era um estorvo e me impedia de ser feliz. Hoje, penso diferente, mas, naquele tempo, ainda jovem, acreditava que tinha muito para viver e conhecer. Quando Jaime e o coronel perceberam que eu não estava bem e que não me interessava pelo menino, conversaram com Carlota e Carlos, que vieram morar na nossa casa.
Carlota, sempre carinhosa, me dizia. Muitas mulheres sentem isso, Margaret, mas, com o passar do tempo, tudo isso mudará, e você não vai acreditar que um dia havia pensado assim. Eu acreditava nela e tentava, mas não consegui e nada mudou. Eu me sentia gorda, feia, e tinha saudade do meu corpo tão bonito e daquela moça que eu era, que não tinha compromisso algum a não ser fazer Jaime feliz, e eu, com certeza, fazia. Aquele cheiro de leite que eu sentia me causava enjoo e nojo. Algumas vezes, eu quis viajar com Jaime, mas ele sempre respondia: Não pode, Margaret. Agora temos um filho, e ele precisa ser cuidado. Sua mãe pode cuidar dele. Sei que ela vai cuidar muito bem. Quero continuar viajando com você. Quero conhecer mais lugares. Não suporto ficar aqui sem nada fazer. Sei que minha mãe cuidaria bem dele, mas a mãe dele é você, Margaret. Ele precisa saber disso e, assim, amá-la. Neste momento em que ele está crescendo, só com você estando ao lado dele poderá crescer feliz e tranquilo. Agora, Margaret, você é mãe e precisa assumir o seu papel. Sempre que ele me falava isso, eu ficava mais revoltada. Quando me casei nunca pensei que poderia me sentir tão nervosa e infeliz, Edith. Desde que Luizinho nasceu, Jaime passou a dar mais atenção ao filho do que a mim. Tudo isso é normal, Margaret. Todos aqueles, quando se casam, o fazem sabendo que terão filhos. Você deveria ficar feliz por seu marido, além de ser um bom marido, ser também um bom pai. Pode ser normal para muitas pessoas, Margaret, mas não para mim. Quando me casei, nunca pensei, nem por um momento, que teria um filho. Não nasci para ser mãe. Eu não aguentava mais aquela vida. Foi por isso que você os abandonou? Em parte foi, mas você quer saber o que penso sobre a vida. O que você pensa? Acredito que todos nós, quando nascemos, já trazemos conosco um destino e que, por isso, seremos levados a encontrar as pessoas que farão parte desse destino. Não estou entendendo o que você quer dizer, Margaret. Exatamente o que eu disse. A vida vai caminhando, e nós apenas seguimos o caminho para onde ela nos leva. Que bobagem é essa que está dizendo? Não é bobagem, Edith. Todos nós somos levados. Pode pensar em sua vida e vai chegar à mesma conclusão que eu cheguei. Não sei, Margaret. Vou pensar sobre isso que você está falando, mas por que está dizendo isso? O destino determinou a sua vida. Pode-se dizer que sim. Embora infeliz, continuei na minha casa e sei que sempre fiz o mínimo possível para modificar tudo aquilo. Apenas chorava e ficava cada dia mais triste e infeliz. Em uma manhã, Carlota cuidava do menino enquanto eu estava sentada na cama me limpando por ter acabado de dar de mamar ao meu filho. Eu não suportava aquele cheiro de leite. Muitas vezes tentei parar de alimentar meu filho, mas tanto Jaime como Carlota nunca permitiram. Diziam que o leite materno era importante para o menino. Eu ficava revoltada e me perguntava: por que todos só pensavam no menino, nunca em mim? Carlota, parecendo ler meus pensamentos e percebendo que eu estava triste e nervosa, disse: você está muito triste e desanimada, Margaret. Sei que preferia ter acompanhado Jaime na sua viagem, mas sabe que isso é impossível. Ele nunca permitiria que Luizinho ficasse sozinho. Ele não está sozinho, Dona Carlota. Poderia ter ficado com a senhora. Embora eu o ame muito, não sou a mãe dele, Margaret. Ele precisa de você. Eu não conseguia entender aquilo. Já tinha feito a minha parte. Luizinho nasceu e estava crescendo, e continuaria a fazê-lo, com a minha presença ou não.
Porque eu teria de ficar o tempo todo ao seu lado. Pensei isso, mas nada falei. Carlota me abraçou e disse: por que não faz uma caminhada pela fazenda? Assim poderá, junto da natureza, encontrar um pouco de tranquilidade. Caminhe e olhe tudo ao seu redor. Vai poder ver em que lugar maravilhoso você está vivendo e como Deus foi generoso com todos nós. Sei que voltará mais tranquila. Não precisa se preocupar com Luizinho, eu cuidarei dele até você voltar. Eu não queria sair de casa. O que queria realmente era ficar no quarto, sozinha, deitada aí, se possível, dormindo, mas, diante da insistência de Carlota, resolvi aceitar. Tirei a camisola que estava vestindo e a troquei por um vestido branco, com pequenas flores azuis. Carlota escovou os meus cabelos e disse: não vamos prender os seus cabelos. Saia com eles soltos, assim poderá sentir o vento no seu rosto e neles. Saí da casa e caminhei em direção a uma pequena estrada que começava ali, diante da casa, e terminava na plantação. Por ela, passavam cavalos e cavaleiros, carroças e pessoas. Como eu caminhava devagar, ia olhando tudo à minha volta. De um lado, vi gados que pastavam. Não eram muitos, pois só serviam para produzir leite para o uso da fazenda. Mais à frente estava a plantação de café, que era grande, estava verde e brilhava com a luz do sol. Passei por um riacho com águas tão tranquilas que pude ver peixes nadando. Aos poucos, como Carlota havia dito, fui ficando tranquila. Aquele aperto no meu peito que me sufocava, aos poucos, foi sumindo. Continuei caminhando, até que vi um cavalheiro que vinha do lado oposto ao que eu caminhava. Ele estava sobre um cavalo negro que, à distância, parecia ser muito bonito. Quando se aproximou de onde eu estava, parou o cavalo. Bom dia, senhorita. Está passeando ou perdida? Perguntou rindo. Bom dia, senhor. Estou fazendo as duas coisas. Ele desceu e eu fiquei impressionada com sua beleza. Alto, com os cabelos pretos e com a pele, embora fosse branca, queimada pelo sol. Quando ele sorriu, pude ver seus dentes, que eram brancos e brilhantes. Notei na sua fala um sotaque que conhecia. O senhor é italiano? Sim. Cheguei há mais de um ano. Veio com sua família? Não. Sou sozinho. Vim ao encontro de alguns amigos que estão aqui há muito tempo. Gostei daqui e fiquei. Os patrões e os salários são bons. Fico contente com isso. A senhorita mora onde? Na casa grande. Sou esposa de Jami. Esposa? Fiquei surpresa com a sua reação, Edith. Não entendi por que ele havia reagido daquela maneira, perguntei. Por que está surpreso? Perdão, senhorita, mas é muito bonita para ser casada. Sem perceber, comecei a rir, Edith. Eu, que até então estava me sentindo feia, gorda e desajeitada, que estava sentindo que Jaime já não sentia o mesmo que havia sentido quando nos casamos, receber um elogio daqueles de um homem lindo como aquele. Só consegui dizer: obrigada pelo elogio, embora ache que não o mereça. Não merece por quê? Já fui muito bonita, mas hoje, depois que tive meu filho, deixei de ser. O que está dizendo? A senhora é muito bonita. Constatei isso assim que a vi na estrada. Seu porte é de uma princesa. Eu não acreditava no que estava ouvindo. Ele, um homem simples, com aquelas palavras lindas. Fiquei sem saber o que dizer. Ele, talvez percebendo meu constrangimento, disse: a senhora quer que eu a acompanhe na volta para casa? Não, obrigada, prefiro continuar andando. Está bem.
Também preciso ir para a casa do coronel. Ele me espera todos os dias, pela manhã, para prestar contas da colheita e de tudo o que acontece na fazenda. Dizendo isso, montou no cavalo, acenou com a mão e saiu. Já sobre o cavalo, disse: Meu nome é Juliano, qual é o seu? Margarete. Seu nome é lindo, assim como a senhora. Eu, envergonhada, apenas sorri e fiquei ali, parada, olhando-se afastar. Continuei caminhando, mas já não estava mais interessada na paisagem. Não conseguia deixar de pensar nele. Quando comecei a me cansar de caminhar, parei e tomei o caminho de volta. Enquanto andava, desejei, ardentemente, encontrá-lo pelo caminho, mas não aconteceu. Quando voltei para casa, mesmo que quisesse, não conseguiria esconder como estava feliz. Carlota, ao me ver, disse: Parece que o passeio fez bem a você, Margarete. Fez sim, Dona Carlota. Nunca imaginei que uma simples caminhada poderia me fazer tão bem. Estou feliz por isso. Você está tão bem que acho que deveria voltar a caminhar todos os dias. Eu sabia que a natureza iria fazer muito bem a você. Tem razão, Dona Carlota. Fez bem mesmo, e estou pensando seriamente em voltar a caminhar todos os dias. Eu disse aquilo, mas sabia que não fora a natureza que me fizera bem, mas, sim, aquela bela imagem de homem e suas palavras. Olhei para Luizinho, que engatinhava. Pela primeira vez, depois de muito tempo, passei a mão sobre seus cabelos. Fui para meu quarto. Assim que entrei, olhei para o espelho em tamanho real que estava ali. Olhei de frente, de costas e de perfil. Sorrindo, cheguei à conclusão de que, realmente, eu não estava tão feia como imaginava. Não vá dizer que abandonou seu marido e filho por esse homem, Margarete. Não vou responder a isso, Edith. Você precisa saber o que e como minha vida mudou e caminhou daquele dia em diante. Está bem, continue. Durante todo o dia, não consegui me esquecer dele nem por um minuto. Mesmo com os olhos fechados, eu via diante de mim, seus olhos, seu corpo e, principalmente, seu sorriso. Eu sabia que nunca havia sentido algo parecido. Achava que gostava de Jamie, mas, naquele dia, descobri que não era verdade, pois eu estava completamente envolvida por aquele italiano lindo. Daquele dia em diante não senti mais falta de Jamie e não me importava mais por ele estar viajando. Durante aquela noite, quase não consegui dormir e, sempre que acordava, meu primeiro pensamento era para ele. Eu não entendia bem o que estava acontecendo, só sabia que estava bem, muito bem. No dia seguinte, como sempre acontecia, fui acordada por Luizinho, que dormia em um berço ao lado da minha cama. Levantei-me sem reclamar e, pela primeira vez, eu o peguei no colo, o que causou surpresa em Carlota quando entrou no quarto. Você está com ele no colo, Margarete. Isso é muito bom. Fiquei com vontade de segurá-lo, Dona Carlota. Que bom, minha filha. Sempre achei que esse dia chegaria e que o amor materno incondicional surgiria em você. Ao ouvir aquilo, novamente pensei. Porque todas as mães precisam sentir esse amor incondicional. Eu até gostava do menino, mas não achava necessário ficar dizendo a todo instante isso a ele ou a ninguém. Nossa, Margarete. Nunca ouvi uma mãe dizer isso. Nunca ouviu, Edith. Porque a maioria das mulheres não tem coragem para dizer isso. Não acredito no que está falando, Margarete. Todos os pais amam seus filhos. Não sei se o que você está dizendo é verdade, mas naquele tempo, e principalmente naquele dia, achei que meu filho não tinha o direito de me escravizar. Minha única preocupação era o italiano. Não falei coisa alguma sobre o que Carlota havia dito.
Sentei-me em uma poltrona que havia no quarto e comecei a amamentar o menino. Quando senti o cheiro do leite, voltei a sentir aquele mal-estar, aquele enjoo. Falei para Carlota. Dona Carlota, a senhora não acha, já que Luizinho está comendo de tudo, que seria hora de eu parar de amamentá-lo? O ideal seria que ele fosse alimentado até os 2 anos, mas, já que você se sente tão mal, acho que podemos, aos poucos, ir trocando seu leite pelo leite de vaca e prestarmos atenção na reação dele. Fiquei feliz com sua resposta e, para minha felicidade, rezava para que ele não sentisse falta do meu leite e se acostumasse com o leite de vaca. Quando terminei de amamentar, sentindo o cheiro de leite ainda mais forte, falei: "Estou precisando de um banho, Dona Carlota." Ela, rindo, disse: "Sei o que você sempre sentiu em relação a isso. O cheiro de leite a irrita." Pensando que ia dizer isso, mandei preparar o seu banho que fosse colocada aquela água de cheiro de que você tanto gosta. Basta ir até a casa de banho, está pronto à sua espera. Ao ouvir aquilo, Edith, só me restou sorrir e agradecer. Ela era uma mulher maravilhosa, me tratava como se eu fosse sua filha e, arrisco a dizer, melhor até que minha própria mãe. Todos os dias eu acordava cedo, porque Luizinho não me dava folga. Normalmente, eu ficava irritada, mas, naquela manhã, foi diferente. Estava feliz por ter acordado cedo, pois, assim, poderia sair e, com sorte, encontrar Juliano pelo caminho. Depois do banho peguei o vestido de que mais gostava. Não esperei que Carlota escovasse meus cabelos, pois ela estava cuidando de Luizinho. Escovei meus cabelos e os prendi com uma fita amarela que combinava com meu vestido. Depois de olhar mais uma vez para o espelho, me despedi de Carlota, dei um beijo na testa de Luizinho. Como havia acontecido na manhã anterior, ela, ao ver que estava saindo, disse: "Tenha uma boa caminhada e aproveite a natureza." Eu apenas sorri e, ansiosa, percorri o curto caminho entre a porta da casa e a estradinha. Quando cheguei nela, parei, respirei fundo e comecei a caminhar. Eu não estava preocupada com a natureza, não olhei para o gado, a plantação e menos ainda para os peixes no riacho. Meu olhar estava fixo à frente no caminho por onde eu esperava encontrar Juliano. Depois de andar mais ou menos 20 minutos, vi, ao longe, o cavalo se aproximando. Meu coração disparou. Ele, lentamente, foi se aproximando. Quando chegou a alguns metros, parou o cavalo, tirou o chapéu e, com um sorriso lindo, disse: "Bom dia, senhora. Vejo que está aproveitando a natureza." "Bom dia, senhor. Realmente, estou aproveitando." "O senhor está indo falar com o coronel?" "Estou, sim. Como já disse a senhora, faço isso todos os dias." "Está bem, agora, vou continuar a minha caminhada." "Até mais, senhor." "Até mais, mas, antes, preciso dizer que a senhora está mais bonita ainda. Sua imagem enche minha vida de luz." Senti que meu rosto pegou fogo, e, mesmo sem ver, sabia que estava vermelho. Tímida e desajeitada, só consegui dizer: "Obrigada, senhor." Ele sorriu, voltou a colocar o chapéu e, rindo, se afastou. Eu estava paralisada e não sabia o que pensar, só sabia que estava feliz por vê-lo e o acompanhei com os olhos até que desapareceu na curva da estradinha. Continuei minha caminhada, mas logo dei a volta e caminhei em direção à minha casa, pois nada mais me interessava naquele passeio. Quando cheguei à casa, vi que o cavalo dele estava ali. Pensei em encontrar uma maneira de ir até o escritório para vê-lo mais uma vez, porém não tive coragem, sabia que ele conversava com o coronel. Entrei em casa e fui ao encontro de Carlota, que estava com Luizinho no colo e que, ao me ver, sorriu.
Essas caminhadas estão fazendo muito bem a você, Margaret. Fico feliz por isso. Você se transformou totalmente. Quando Jaime chegar, não vai acreditar mas ainda, vai ficar muito, muito feliz. Você está linda. Parece a mesma moça que era quando se casou. Obrigada. A senhora, como sempre, é muito gentil. Agradeço pela ideia que me deu para que eu caminhasse, o que me fez muito bem. Sabia que você precisava de algo que a animasse. Tentei e parece que deu certo. Deu, sim, pode ter certeza disso. Eu disse aquilo sorrindo por dentro, Edith. Estou ouvindo o que você está falando, Margaret, e juro que não estou acreditando. Você estava casada com o homem mais maravilhoso de que já ouvi falar e teve coragem de pensar em outro? Sei o que você está pensando e não a culpo, mas, mesmo sabendo que não serve como justificativa, naquele tempo, eu era muito jovem e sem experiência alguma. Só sei que estava feliz como há muito tempo não me sentia e só pensava na manhã seguinte, quando poderia vê-lo novamente. Passei o resto do dia cuidando e brincando com Luizinho, o que causou muita felicidade a Carlota. Em outros tempos, eu estaria nervosa por Jaime ter viajado sem ter me levado, mas, naquele dia, não estava, e até agradeci intimamente, pois estaria livre para reencontrar o italiano. Não acredito no que está falando, Margaret. Margaret apenas sorriu e continuou. No dia seguinte, eu me levantei muito cedo, sem reclamar. Escolhi um vestido que achava o mais bonito de todos os que eu tinha. Carlota ficou feliz por me ver tão animada com a caminhada. Quando eu saí, disse: Vá com Deus, minha filha. Aproveite a natureza. Eu sorri e, alegre, fui para a estrada. Depois de andar por algum tempo, vi Juliano se aproximando. Assim que chegou ao meu lado, desceu do cavalo. Que bom encontrá-la novamente, senhora. Estava preocupado e com medo de não a encontrar. Medo, por quê? Eu queria muito encontrar a senhora. Não sei o que está acontecendo comigo, não consigo esquecê-la por um minuto sequer. Ao ouvir aquilo, Edith, estremeci. Antes que eu me recuperasse, ele me abraçou e me beijou apaixonadamente. Mesmo sem querer, tentei reagir, mas foi por pouco tempo e me entreguei àquele amor que sentia. Após algum tempo, nos separamos e ele, profundamente envergonhado, montou no cavalo. Perdão, senhora. Eu não devia ter feito isso. Saiu em disparada. Eu fiquei ali, parada, ainda sentindo o sabor do seu beijo. Assim que ele desapareceu na curva da estrada, segui em direção à minha casa. Não sentia vontade alguma de continuar a caminhada. Queria chegar o mais rápido possível, ir para o meu quarto, me deitar e ficar relembrando aquele momento maravilhoso. Assim que cheguei, Carlota se admirou. Já de volta, Margaret. Pensei que fosse demorar mais, como sempre faz. Não está se sentindo bem? Eu, ao perceber que estava demonstrando em meu rosto o que sentia, pensei. Preciso disfarçar. Ela não pode descobrir. Estou com um pouco de dor de cabeça. Deve ser algum resfriado. Acho que vou para meu quarto. Faça isso. Vou providenciar um chá para você. Foi o que fiz. Fui para meu quarto, me deitei e fiquei relembrando aquele momento maravilhoso. Estava embriagado de tanto amor e felicidade. Alguns minutos depois, Carlota entrou no quarto com uma bandeja na qual havia um bule com chá. Sentou-se ao meu lado. Tome este chá, vai sentir sono, mas não se preocupe, quando acordar vai estar se sentindo bem melhor. Na realidade, eu não queria dormir, queria continuar pensando naquele momento,
mas não tinha como recusar o chá. Tomei-o depressa, queria que ela saísse do meu quarto. Não sei por quanto tempo eu dormi. Só sei que fui acordada ao sentir um beijo na minha testa. Sorri, pensando que estava sonhando e sendo beijada por Juliano. Abri os olhos e lá estava Jaime. Ao vê-lo, estremeci. Acorde, Margarete. Está quase na hora do almoço. Ainda deitada, sem saber o que falar ou fazer, apenas disse: Já chegou? Como já, Margarete? Estou viajando há mais de uma semana. Estou morrendo de saudade. Acordei totalmente, sentei-me na cama e, olhando para ele, respondi: Desculpe, eu ainda não havia acordado. Estou feliz por sua volta e também estava morrendo de saudade. Ele me abraçou e se inclinou para me beijar. Virei o rosto. Não me beije, Jaime, estou com um resfriado que pode ser uma gripe, não quero que fique doente. Falei isso enquanto me levantava rapidamente. Eu não podia permitir que ele me beijasse, queria continuar sentindo o sabor do beijo de Juliano. Estou muito feliz, Margarete. Mamãe me disse que você está muito bem e feliz. Eu estava muito preocupado, pois você estava sempre triste. Estou bem mesmo, Jaime, e também estou feliz por isso. Caminhei em direção à penteadeira, Edith, e me sentei em um banquinho que havia em frente a ela. Peguei uma folha de hortelã de um pequeno galho que sempre estava ali dentro de uma travessa com a água. Comecei a mastigar. Depois, peguei uma escova e passei a escovar os cabelos. Jaime se aproximou de mim e, abraçando-me por trás, colocou em meu pescoço um colar de esmeraldas. Ao olhar para o espelho e ver aquilo, a princípio fiquei paralisada. Depois, sem conseguir conter meu espanto, disse: Nossa! Que lindo, Jaime! Não sei qual é o motivo de todo esse espanto, Margarete, pois todas as vezes que volto de uma viagem trago um presente para você, e quase sempre uma joia. É verdade, Jaime, mas nunca trouxe algo como este, que deve ter custado muito caro. Não deve discutir o valor de um presente, Margarete, mas esta joia tem um motivo especial. Qual é o motivo? O coronel Otaviano nos convidou para irmos a um jantar em sua casa e você sabe que toda a sociedade da cidade vai comparecer. Minha linda mulherzinha precisa estar linda. Na realidade, para que isso aconteça, não seria necessário um colar como esse, que está no seu pescoço, porque você é linda, mas achei que ficaria lindo em você. Sei que já houve jantares antes desse, mas eu nunca quis comparecer a eles antes, pois vi que você não estava bem. Quando vi esse colar, imaginei como você ficaria linda com ele, arrisquei e trouxe, só imaginando como você ficaria feliz, além de combinar com seus olhos e cabelos. Pensei, também, que talvez ele poderia animá-la, mas minha mãe, assim que cheguei, disse que você não andava mais tão triste e desanimada. Portanto, precisa mandar fazer um vestido bem bonito para irmos a esse jantar, que é muito importante para nossos negócios. Está disposta a ir a esse jantar? Claro que estou. Então, prepare-se. Agora, vou conversar com o coronel para mostrar os resultados da minha viagem. Espero você para o almoço. Beijou minha testa e saiu. Nossa, Margarete, como você pôde abandonar um homem como esse? Edith perguntou indignada. Margarete, rindo, respondeu. Também já me fiz essa pergunta mais de 1000 vezes, Edith, mas aconteceu. Está bem, Margarete. Estou brava, nervosa, mas também curiosa para saber o que aconteceu depois dessa loucura que a levou a abandonar esse homem, o que, na minha opinião, foi um erro grave. Assim que ele saiu do quarto, voltei o meu olhar para o meu pescoço e para o colar. Era realmente divino.
Enquanto olhava, pensei: como pude trair o meu marido? Ele é um homem bom e gosta muito de mim. Não merece e nunca mais vou repetir o mesmo erro. Nunca mais vou me encontrar com Juliano. Não tenho esse direito, e já me não merece. Quando me lembrei de Juliano, senti meu corpo estremecer. Não conseguia esquecer aquele beijo, seu olhar e seu sorriso. Sabia que estava errada, mas não podia evitar, Edith. Sentia que ele era o amor da minha vida. Balancei minha cabeça de um lado para outro, na tentativa de tirar o meu pensamento dele, mas foi em vão. Guardei o colar na caixa que já me havia deixado sobre a penteadeira, terminei de me vestir e fui para a sala. A mesa já estava colocada, Carlota dava a papinha de Luizinho, que estava todo sujo de comida.